Amigos palmeirenses de verdade, estamos aqui para mais uma live do canal. Nessa quinta-feira aí, né? A nossa live costuma ser às quartas, mas estamos fazendo a quinta-feira por causa do jogo de ontem, né? Do Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. Então estamos aqui com o nosso amigo Marcelo Bruno, que está sempre conosco. O Felipe, que também está acostumando, já está conosco há um tempo aí, sempre participando das nossas Bancada lives. fixa agora, Felipe. Bancada fixa. E temos mais uma pessoa para chegar aí, que é o Thiago, né? Thiago, um argentino que faz parte agora do nosso scouting aí e vai trabalhar conosco também na bancada fixa. Então, perfeitamente. E essa semana, né, nessa live de hoje, temos vários temas a trabalhar, né? A semana do Palmeiras. O Palmeiras aí está disputando muitos jogos um atrás do outro. A gente tem vários temas para trabalhar hoje, certo? E eu já vou começar aqui pelo primeiro tema, que é sobre o jogo de ontem, né? O Palmeiras ontem não jogou, não venceu, né? Enfrentou o Flamengo fora de casa, não venceu. 0-0. O Palmeiras que está sem vencer no campeonato, ainda não venceu nenhum dos 3 jogos que disputou. Mas, apesar disso, eu achei uma boa apresentação no Palmeiras. E eu queria começar logo perguntando para o Felipe. Felipe, o que você achou de ontem, do empate ontem? Você achou bom resultado? O que você achou desse jogo? Boa noite, Bruno. Boa noite, Marcelo. Boa noite, todo mundo. Cara, eu achei o jogo bom. São os 2 melhores dos 3 mais fortes times do Brasil. Cara, eu fiz algumas anotações, cara, sobre alguns pontos que eu achei interessante, cara. Até vou dar uma lida aqui. Cara, o Everton, no primeiro tempo, basicamente não jogou. No segundo tempo, fez uma defesaça no chute de fora da área, o da grande área, não me lembro agora. Cara, o Marcos Rocha só marcou. Também acho que não comprometeu, fez um bom jogo. Cara, o Gustavo Gomes é o Gustavo Gomes, ele sofreu aquela falta, que assim, na minha opinião, foi pênalti, mas eu acho que é interpretativo, eu acho. Acho que teve lances parecidos com aquele que não deram pênalti e outros deram. Cara, o Murilo deu um susto no primeiro tempo. Eu acho que o Murilo não é o nosso zagueiro, o parceiro titular do Gomes. Piquerez, na minha opinião, jogou bem, Danilo bem. Zé Rafael, como sempre, prende muito a bola. O Rafael Veiga também prendeu muito a bola, na minha opinião. Quem mais que eu escrevi? Cara, o Rafael Navarro até é um tópico da pauta. Cara, eu acho que não deu para avaliar. Ele entrou, sei lá, com 45, né, do segundo tempo. Entrou muito no final. Cara, a minha avaliação do jogo de ontem é assim, foi um jogo bom. Palmeiras é candidato a título, por mais que a gente tenha iniciado o campeonato sem vencer nenhum jogo. Nós somos os campeões estaduais, bicampeão da Libertadores. É um dos melhores elencos do país. Eu não coloco como melhor, mas é um dos. O Flamengo também é um dos, também não é o melhor. Então, acho que o empate foi justo para o Palmeiras, porque a gente estava jogando fora de casa. Talvez não tenha sido tão justo para o Flamengo. Acho que foi um jogo bom, cara. Foi um jogo bom. Mas eu acho que o Palmeiras tem que começar a acordar no pontos corridos, cara. Palmeiras, quando vê que o jogo é de mata-mata, a pegada é outra. Eu acho que nos pontos corridos a gente perdeu o ponto essencial. Contra o Ceará, é time pequeno. Contra o Flamengo, não, que é um clássico, né? Mas os 2 primeiros jogos aí a gente deu um vacilo, cara. Eu acho que a gente tem que virar a chave. Perfeitamente. Marcelo, o que você achou do jogo de ontem? Dá seu parecer aí. Primeiramente, boa noite, Bruno, boa noite, Felipe. Eu achei uma partida muito boa do Palmeiras no início. Nós dominamos até os 30 minutos do primeiro tempo e aí gradualmente nós fomos perdendo intensidade. O Palmeiras costuma resolver as partidas nos primeiros minutos e foi o que ele tentou. Ele dá aquele pico de intensidade, é um time que vem jogando, começou a temporada 1 mês e meio antes do que seus adversários, naquilo que se refere a ter alta intensidade. Um time ele é preparado para ter o seu melhor desempenho da metade para o final da temporada, onde você acaba decidindo todos os campeonatos. E o Palmeiras acabou tendo que priorizar o início do ano, porque tinha decisão do Campeonato Mundial, tinha a Recopa e outras competições todas seguidas. Então, nosso pico de rendimento se deu naquele momento. Hoje nós estamos entrando numa pequena baixa
e isso é normal. E é por isso que o Palmeiras tem tentado decidir com tanta vontade os jogos nos primeiros minutos. E é por isso que é natural você ver um jogo, por exemplo, como o Rafael Veiga, teve um desempenho muito abaixo. Provavelmente foi a pior partida do Rafael Veiga nessa temporada. Ele perdeu todas as bolas, ele errou domínio, ele errou dribles, enfim, desperdiçou vários contra-ataques que poderiam ter sido tornado chances claras de gol. O próprio Dudu teve um início muito bom, onde ele conseguiu colocar os nossos jogadores ali na frente do gol, tentou algumas finalizações, mas com o passar dos minutos você foi vendo que ele até desistiu do drible, das jogadas individuais, e passou, inclusive ele não recebia a bola. Várias vezes o Marcos Rocha chegava ali na posição onde o Dudu estava e a bola não era passada para o Dudu. Até achei em algum momento que o Palmeiras que o Dudu tivesse com algum problema físico, mas eu entendi, assim como aconteceu há três partidas atrás, na verdade. Foi no jogo contra o Ceará, onde ele teve um rendimento muito parecido, muito abaixo da média. E isso só pode se explicar de um jogador de um alto nível técnico, uma questão física, uma queda física, e é normal, né? O jogador não é uma máquina, ele está sujeito, né? Está suscetível até essas baixas de rendimento. Né? O overtraining dele foi há um mês atrás, 20 dias atrás, e agora ele gradativamente vai recuperar essa condição. O Zé Rafael também teve uma partida tanto quanto ruim. No momento que a bola estava nos pés dele, ele não conseguia resolver. O mesmo aconteceu com o Rony, mas assim, o Rony ficou isolado. Nem dessa vez, apesar do desempenho muito ruim do Rony na partida, como todas as bolas eram jogadas nele, visto que o Dudu estava inoperante na partida, o Veron acabou sendo mais um marcador do que, de fato, um atacante. O Palmeiras ficou retido numa única saída de bola. O Everton lançava aquela bola para o Rony de um lado ou do outro do campo, tentando diversificar, mas ele não conseguia o domínio ou vencer a marcação. Até porque a gente sabe, ele entre dois zagueiros, se ele não tiver na velocidade, ele não consegue fazer o domínio e virar, bem como ele não faz o drible. Ele ganha essa velocidade, ele ganha essa jogada no 1 contra 1, sempre que ele que parte com uma velocidade inicial. Quando ele tem que sair do ponto zero para virar, normalmente ele perde a bola. E é a característica do Rony, a gente tem que saber aproveitar essas virtudes, o que não foi possível ontem, pelo menos no segundo tempo. Eu achei uma partida ok do Palmeiras, eu não fiquei triste com o desempenho. Vale lembrar que foi um jogo de partida única, no Maracanã, na casa do adversário, onde valia tudo para eles e, de fato, não valia nada para a gente. Então, entendo a posição do torcedor palmeirense, a gente quer ganhar sempre, é normal esse pensamento, é da nossa natureza, mas, por outro lado, eu entendo que a gente tem um limite, a gente está nesse limite, isso vai se repetir contra o Corinthians, a gente tem que estar preparado para esse tipo de embate difícil na próxima partida, mas ainda falando do jogo de ontem, nós vamos falar de arbitragem daqui a pouco. Eu acho que a arbitragem pouco influenciou, né? Mas nós vamos falar disso, das questões pontuais na partida. Abração, Marcelo Nardini, já estou vendo o Nardini chegando ali, né? Temos que fazer a divulgação para a live começar a ser divulgada. Eu estou passando a bola de volta para você, Bruno, para que você coloque a sua opinião sobre a partida, e o Felipe, para que eu possa fazer a nossa divulgação aqui. Bom, perfeitamente. Eu achei um jogo bom do Palmeiras, que você falou, Marcelo. O Palmeiras começou muito bem o jogo, fez um ótimo primeiro tempo. Eu achei que o time estava embalado, estava atacando, propondo o jogo. Foi um primeiro tempo muito bom, de fato. O Palmeiras até poderia ter abrido o placar, né? Teve um lance do Rafael Veiga ali, que ele recebeu na cara do Hugo, né? Acabou tocando para fora. Teve um lance também do Danilo mais pro fim, que ele soltou uma bomba praticamente na cara do Hugo, fez uma defesaça. Mas é normal o Palmeiras cair de rendimento. E no segundo tempo, o Palmeiras caiu de rendimento, não conseguiu ter o mesmo rendimento do primeiro tempo. O Palmeiras ficou um time mais lento, com muitos erros individuais, né? Você percebe que o Palmeiras no segundo tempo, a parte física também caiu muito. O Palmeiras chegou pouco ao gol, atacou pouco e fez aquele jogo reativo, né? Esperou o Flamengo errar para tentar uma bola no contra-ataque. Não funcionou. Alguns jogadores não tiveram bom desempenho, né? O próprio Dudu na parte física, o Dudu não foi muito bem, o Rafael Veiga também não foi bem.
O Zé Rafael, concordo também que ele não foi bem, mas é normal isso que você falou, Marcelo. O jogador tem um limite. Não dá para você jogar todas as partidas em alto nível, e também o Palmeiras tem jogado muitos jogos, né, um atrás do outro. É um jogo praticamente a cada 3 dias, que também é muito intenso. É normal que o jogador caia de rendimento. Mas não foi um resultado ruim para o Palmeiras, porque você enfrentou uma grande equipe, que é o Flamengo, fora de casa também, que é um jogo dificílimo, né? O Flamengo foi com tudo e o Flamengo quis ganhar o jogo, né? O Flamengo não se contentou com o empate. O Palmeiras conseguiu segurar bem o Flamengo na marcação. Mas é isso, eu acho que ficou de bom resultado esse empate pelo que as duas equipes apresentaram. Bruno, eu queria fazer uma ponderação aí no que a gente está conversando. Eu estou vendo o meu amigo Erlan Souza, me acompanha no Instagram, ele é flamenguista, é daqueles flamenguistas que você dá gosto de conversar. E eu vi muitos flamenguistas eufóricos. O Flamengo deu um show. Primeiro que eu achei o primeiro tempo bastante equilibrado e um pouco favorável ao Palmeiras, até pelo tempo em que o Palmeiras teve a dominância da partida. Agora, na segunda etapa, o Flamengo acabou dominando as ações, mas ele deu muito espaço para que o Palmeiras fizesse os contra-ataques, e se a gente tivesse num bom dia, o jogo teria sido morto naquelas condições. O fato que eu não vi do lado do Flamengo, onde eles tivessem aquelas condições claras de definir, se resumiram a chutes de longa distância por parte do Arrascaeta, tentativas assim, até que desesperadas, poucas jogadas de infiltração. O Palmeiras gosta de sofrer, e quando os narradores narram o jogo do Palmeiras, os analistas analisam o jogo do Palmeiras, eles não entendem que estar com a bola não é o que o Palmeiras quer. O Palmeiras quer que a bola esteja com o adversário, para que o Palmeiras roube essa bola entre a intermediária ofensiva e o seu meio de campo para matar a partida. O Palmeiras, em 2 toques, 3 toques, está dentro do gol. Então, em dado momento, o Abel Ferreira, quando há o entendimento por parte dos comentaristas, narradores da partida, o Flamengo está dominando, todos eles empolgados, o Abel, é claro, ele recua mais um jogador, forma uma linha de 5, à frente ele forma uma linha de 4 e deixa um jogador sozinho na frente, que era o Rony. Então, quando você faz essa leitura, o Palmeiras escolheu essa condição. Assim como ele escolheu com o Chelsea jogar na reatividade. E quem olha aquela partida Palmeiras e Chelsea, olha, amplo domínio do Chelsea. O Chelsea não deu um chute a gol no primeiro tempo. Um chute a gol no primeiro tempo. Não houve não houve uma defesa do Everton no primeiro tempo. E foi mais ou menos o que aconteceu com o Flamengo ontem, a partir dos 15 minutos do segundo tempo, quando o Palmeiras abre mão, porque o Palmeiras há uma dominância inicial do primeiro tempo, o Palmeiras tem uma certa dominância, mas logo depois o Abel escolhe. Qual que é o entendimento? Qual que é a estratégia do Abel? A ansiedade do Flamengo de vencer aquele jogo era tamanha que era interessante dar essa bola para o Flamengo, porque nessa ansiedade eles iam acabar errando. E é essa aposta que o Palmeiras fez. Entretanto, esses erros, mesmo acontecendo, a gente não conseguiu encaixar contra-ataques certeiros. E não foi virtude da marcação, porque o espaço teve. A gente perdeu a bola, como eu falei, o Rony perdeu várias bolas dominadas. O Rafael Veiga, ele dava 2, 3 passos com a bola e perdia. E ele tinha tempo para fazer a jogada. Ele fazia escolhas ruins ou mesmo abdicava da jogada. O Dudu pouco foi acionado no segundo tempo. Como eu falei, parecia que ele estava... Meu entendimento, o Dudu se machucou. E é importante ter o Dudu em campo naquela condição de... ele segura 2 marcadores do Flamengo e aí o Alan não sobe. Então, eu fiquei com isso na cabeça. E estou aqui com o Elan, que coloca que foi um bom jogo. Mas eu vejo assim, o Palmeiras optou por dar bola. E quando você fala, o Flamengo dominou, é aquele pessoal ainda antigo que entende que posse de bola é a mesma coisa do que oportunidades de gol e reais chances de definição dentro da área. Isso não é verdade mais. O Abel Ferreira, para aqueles que ainda não haviam se habituado, não é tradição do Palmeiras, não faz parte do histórico de academia, Parmalat, etc. Essa é a proposta do Palmeiras. Então a gente tem que entender, o Palmeiras gosta muito de jogar dentro dessa condição de reatividade e foi uma escolha. E não foi uma vitória do meio-campo do Flamengo sobre o nosso meio-campo, porque antigamente era assim que você entendia. Quem ganhava o meio-campo ganhava a partida, e não é isso, de fato, que as coisas funcionam hoje no futebol. Perfeitamente. Agora eu queria já passar para o segundo tema, que é um assunto importante aí, né, que surgiu, parece que hoje, né, sobre o Scarpa,
que ele disse que quando acabar o seu contrato com o Palmeiras, ele vai deixar o Palmeiras. E eu queria trazer esse tema. Só lembrando, Marcelo, quando que acaba o contrato do Scarpa? Termina no final do ano, Bruno. E esse é um risco. O Palmeiras estava aí há mais de um mês tentando fazer a renovação de Scarpa. E houve esse posicionamento. Eu acabei de ver na internet, eu entrei no Instagram do Scarpa, e ele, de que alguma maneira, tenta desmentir esse acontecimento, Bruno. De que isso não seria verdade. Eu acho que nem uma coisa nem outra. Eu acho que não houve essa definição ainda. Essas negociações existem, e às vezes isso pode ser plantado pelo empresário, ele joga essa informação na mídia, isso é difundido como verdade, mas para facilitar e haver uma pressão da torcida para que essa renovação aconteça em números favoráveis ao Scarpa. O Scarpa, de pronto, desmentiu essas informações. Agora, não é o jogador que negocia, é o seu empresário. E conforme as negociações vão avançando, eles vão pontuando, atualizando, né? É um jogo de xadrez, cara. Cada um vai colocando sua peça no intuito de ou reduzir custo para o clube ou aumentar ganhos para o jogador. Bom, perfeitamente. Eu queria passar a bola para o Felipe. Felipe, como é que você analisa o Scarpa hoje no Palmeiras? Você vê ele como um jogador importante? Você vê ele como um jogador que vai ter bastante sequência ainda no Palmeiras? Como é que você vê ele? Bruno, a gente já falou do Scarpa, até eu tenho uma opinião um pouco interessante, porque eu morei no Rio e eu vi a ascensão dele no Fluminense. No Fluminense ele era outro jogador. Era um jogador de destaque, era o craque daquele time, era a cria de Xerém, o pessoal chamava. Eu acho ele um bom jogador, eu acho que ele não é eu não vejo ele como titular do Palmeiras, eu acho que a titularidade dele é mais uma deficiência do setor do que de fato o mérito dele. Mas eu também acho que ele tem futebol para brigar por uma titularidade em outro clube. Assim, cara, não é um jogador que, na minha opinião, faria falta para o Palmeiras. Eu não vejo algum atributo que o Scarpa tenha que, poxa, vai fazer muita falta. Ele bate muito bem na bola de fora da área, bate falta, bate escanteio. Só que o início dele no Palmeiras foi muito ruim. Quando ele veio para o Palmeiras, eu criei uma boa expectativa, porque, como eu disse, eu morava no Rio, eu vejo jogando no Fluminense. E quando a gente fez essa contratação, eu falei assim, pô, vai vir um baita de um jogador, um belo jogador. E aí teve aquele problema com o Fluminense, que ele veio de graça, o Fluminense quis cobrar a multa. Eu não lembro direito a história, mas ele teve um imbróglio jurídico. E ele ficou meses sem jogar, não foi? Vocês se recordam do período? Ele ficou quase um ano, Felipe. Ele ficou quase um ano. Eu vou fazer uma ponderação no que você está falando, que essa bola não vai voltar para mim. Nós vamos mudar o tema na sequência, mas para te subsidiar em informação e a gente poder bater mais papo sobre o Scarpa. O Scarpa, além de ele ter vindo de uma contusão, ele teve um problema jurídico na sua saída, onde ele rescinde o contrato, tem que aguardar a liberação da CBF, todo aquele imbróglio que ele se meteu. Logo em seguida, ele entra numa contusão. No ano seguinte, ele já é líder de assistências, foi artilheiro do Palmeiras, mas ele jogava numa posição muito mais avançada. E dentro desse perfil que você falava de como bom jogador no Fluminense. Aí ele começou a perder espaço conforme... Primeiro ele perdeu espaço com o Felipão, perdeu espaço com o Luxemburgo, indo para a reserva, criando uma forma de chinelinho. E depois, com o Abel, ele também reclamou várias vezes de ficar no banco e também de ser substituído. Isso gerou um mal-estar enorme para ele dentro do clube. Existe uma certa... divisão, se existe uma rachadura no elenco do Palmeiras, vale para dois nomes, Dudu e Scarpa. Os dois tiveram atritos com o Abel, e esses dois jogadores, quando entrevistados, colocaram tanto quanto em dúvida essa liderança, essa família, o todos somos um. Inclusive, na última entrevista do Dudu, ele coloca o Abel como grande treinador, mas não o grande treinador da carreira dele, bem como ele também fala que ele não dá essa importância que todo mundo dá para o Abel. O que é uma coisa a questionar, ele depreciou o Abel na entrevista da ESPN. Exato, eu não quis colocar nessa linha, mas é isso mesmo. Eu achei que ele depreciou, cara. Eu achei que ele pegou um pouco pesado na entrevista. Concordo plenamente.
Então, essas informações eu passei. Se você quiser discorrer sobre isso, cara, fica à vontade, Não, assim, porque... eu concordo com você, assim, eu acho que o Scarpa ele veio com uma expectativa que foi quebrada pelo imbróglio jurídico, pela lesão, e eu não gosto um pouco da atitude dele, cara. Eu acho ele um jogador um pouco... Eu não acho que é chinelinho, porque ele tem bola no pé, mas em certos momentos eu acho que ele passa uma certa arrogância, sabe? Eu acho que ele se coloca assim, não acima do clube, mas acima de escolhas do elenco, tipo, do técnico, sabe? Ah, você vai jogar ali, eu acho que ele passa uma sensação que, pô, eu entendo que eu jogaria melhor acolá, ou que, pô, eu tô no banco, mas eu renderia mais como titular. Eu acho que, assim, se ele for embora, cara, eu acho que é bom pro clube, porque a gente consegue ir atrás de um jogador que realmente a gente precisa. O Scarpa deve ter um bom salário, porque ele já ganhava um bom salário no Fluminense. Não sei quanto que ele ganha, mas deve ganhar entre meio a 1 milhão, acredito eu. Não deve ganhar menos que meio milhão. Então, acho que ele se ganha for embora... 650 mil, Felipe. Ele ganha então, 650 mil. assim, se for Quando embora... ele chegou, ele tinha luvas, entraram outros valores, mas hoje o salário dele é esse. Eu vejo assim, se ele for embora hoje, é bom para o Palmeiras, porque é um alívio de caixa e é uma oportunidade para a gente contratar alguém que realmente a gente precisa. E eu acho que é bom para o Scarpa, porque ele tem bola para jogar como titular em outro clube. Cara, seja... Até colocaram aí Flamengo. Flamengo, eu acho que ele não joga como titular, não tem espaço. No Galo, talvez. No Botafogo é titular absoluto. O incremento que o... Só um segundo, gente, só um segundo. Pode falar aí, Felipe. Pode falar, eu tenho um probleminha aqui, de um segundo. Não, era a minha vez de falar. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa. Gente, desculpa, aqui eu tive um problema aqui de bastidor. Então, eu penso o seguinte, a grande dificuldade, eu não sei se é o mesmo pensamento de vocês, Felipe, Bruno, o problema não é o Scarpa sair. Se a gente não consegue contratar jogadores inferiores ao Scarpa, quando envolve valores financeiros, como é que nós vamos trazer um jogador que tem o prestígio? Porque, querendo ou não, o Scarpa, apesar de não ser o jogador que resolve as coisas no Palmeiras, é um jogador de prestígio. E a gente não tem conseguido trazer jogadores que custam relativamente alto, como é o caso do Scarpa. Não é um salário absurdo, mas também não é um salário baixo. Custou caro, como eu falei na questão das luvas. Mas agora, hoje, o Palmeiras não consegue trazer jogadores até mais baratos do que o Scarpa. E aí que fica a pergunta, o Scarpa vai embora sem renovação, não vai ser uma quebra de contrato, não vai ser vendido. O Palmeiras não vai ganhar nada com isso. Simplesmente o contrato dele acaba e com isso o Palmeiras não vai ter dividendos que ele possa trazer um novo jogador. Meu medo de verdade é que o Scarpa saia e a gente não tenha uma reposição à altura, que é o problema que nós estamos vivendo há 2 anos. Perfeitamente. Olha, eu acho o Scarpa bom jogador. Quem você falou, Marcelo, ele não é um cara que decide partida. Ele não é aquele cara decisivo, mas eu acho que no Palmeiras, por exemplo, eu gosto do futebol do Scarpa. Apesar de ele não ter muita sequência, eu acho que ele deveria ter um pouco mais de sequência. Eu gosto do futebol dele. Eu acho que ele é um cara que tem uma certa visão de jogo, tem uma certa habilidade, né? Bate de fora da área, é um cara que arrisca mesmo, não tem medo de jogar. Mas que nem eu falei, que nem o Felipe falou, se o Scarpa sair do Palmeiras, às vezes pode ser bom, porque o Scarpa pode ir para outro clube que ele até jogue mais vezes, né? Que tenha mais sequência. E por um lado, eu concordo com você, Felipe, quando você fala que o Scarpa ele passa uma certa arrogância, eu concordo com você. Ele é um cara que, às vezes, quando ele é entrevistado, né? Ele tem um clima, ele fala umas coisas ali que eu também acho que deixa ele com um pouco com o pé atrás do Palmeiras. Mas, que você falou, Marcelo, se o Scarpa for embora do Palmeiras, você vai ter que trazer um substituto à altura dele. E eu não vejo, assim, eu não tenho conhecimento para falar no mercado. Quem no mercado, de fato, estaria à altura do Scarpa hoje no Brasil? Né? Tem que trazer um bom meio campo. Né? Se ele for embora, quem poderia ser vindo no lugar dele? Aqui no Brasil não tem. Pelo mesmo valor, nós vamos ter que despender aí 10 milhões de euros, 7 milhões de euros para ter um jogador no mesmo nível. E essa é a complexidade dessa questão do Scarpa. E é isso que o Palmeiras tem que ficar atento. E talvez seja por isso que estão dando tanta importância nos bastidores, porque é um jogador que hoje ele é muito sacrificado. Ele nunca foi lateral esquerdo. Ele gosta de jogar no ataque pelo lado direito. E esse é o maior questionamento
por parte do Scarpa da visão do Abel, porque ele acha que poderia ser titular, melhor aproveitado onde joga o Dudu hoje. Então, na mente dele, o Dudu jogaria pela esquerda e ele pela direita fazendo o que o Dudu faz, só que não agudo até a linha de fundo. Ele pegaria e jogaria a bola para a esquerda para tentar um cruzamento ou um arremate de fora da área, como faz mais ou menos o Robin. Essa é a cabeça do Scarpa. E é o lugar que ele gosta de jogar. Ou seja, ele está insatisfeito pelas poucas oportunidades, o histórico, a falta de apreço que a torcida teve com ele quando ele esteve em bons momentos. Então, ele é um dos jogadores que é questionado. E também pela dificuldade que ele tem de relacionamento com o Abel, desde as substituições, desse posicionamento dele da lateral, onde ele tem jogado muito bem, né? Ele acaba jogando de quase um ala esquerdo, porque muitas vezes o Piquerez, que ontem a gente só falou de jogadores que jogaram mal, né? O Palmeiras tem esse defeito. Mas a bola que o Piquerez jogou ontem, cara, o que o Gustavo Gomes jogou ontem, o que o Everton jogou ontem, a gente precisa enaltecer, né? Foi a melhor partida do Piquerez no Palmeiras. Eu me senti empoderado na lateral de esquerda, né? O pessoal gosta desse termo agora. E assim, fazia tempo. Abração, Maurício Guizardi, Antônio Palestra. Fazia tempo que eu não me sentia assim com o lateral. E ele vinha deixando muito a desejar. Bruno, a bola é tua. Só queria fazer essas ponderações aí para complementar as informações sobre o Scarpa. E a gente tem que falar de quem jogou bem também, né? A gente só cornetou e não falou de quem jogou bem. Exatamente. O nosso próximo tema agora é sobre a arbitragem, né? Que é um tópico polêmico aí nos últimos jogos do Palmeiras, especialmente no jogo contra o Goiás, que teve um lance aí em que no gol do Goiás, de fato, houve uma falta no goleiro Everton, né? E a falta ocorreu antes da bola entrar, né? Não foi depois que a bola já estava no gol. Ele divide com o Everton, o jogador, e no momento que ele divide com o Everton, ele faz a falta no Everton e consegue empurrar a bola para o fundo do gol. E esse é um tema que tem gerado muita polêmica. E a questão é, por que vocês acham que o Palmeiras sempre tem alguns jogos aí que o Palmeiras é prejudicado na arbitragem? Eu achei que o Palmeiras foi prejudicado claramente contra o Goiás. Eu queria saber de você, Felipe. Você achou que o Palmeiras sempre é prejudicado pela arbitragem? Você achou que o Palmeiras, de fato, foi prejudicado contra o Goiás? O que você achou? Bruno, aquele lance do Goiás, na minha opinião, foi pênalti, porque foi uma pancada bem forte no Everton. Só que, cara, na minha opinião, todos os clubes são prejudicados pela arbitragem. Alguns mais, outros menos, e eu não creio, cara, que tenha uma conspiração por trás. Porque, assim, às vezes a gente vê erros bizarros acontecendo com jogo contra o Corinthians, contra o Flamengo, mas, assim, eu entendo que tem clubes que são mais prejudicados, mas eu não creio que tenha uma conspiração por trás. Mas o que eu vejo hoje, que na minha opinião é errado? Pô, você contrata uma tecnologia que é o VAR, que é uma tecnologia, cara. São várias câmeras e você tem ali um grupo de pessoas que vão tanto operar aquelas câmeras quanto rever aquelas imagens. Cara, a gente pega a demora dentro de campo. A demora fora de campo para você fazer a edição da imagem, às vezes colocar a linha, rever lá em diferentes ângulos para ver se o jogador bateu no goleiro, se bateu primeiro na bola, etc e tal. Aí depois você pega a demora da comunicação entre a sala do VAR e o juiz. E aí você pega o jogador, cara, que ele cerca o juiz, porque imagina, você tá dentro do estádio, aí tem lá, eu vou falar do Allianz Parque, são 35 a 40 mil pessoas gritando. Aí o juiz está com um ponto no ouvido. Cercam 6 jogadores, o juiz gesticulando. Cara, assim, se não houver ordem, e assim, e dessa ordem tem que vir, não é do clube, é da CBF, cara. Tem que vir uma ordem e se criar, cara, um procedimento. Porque não adianta você ter o VAR e ficar essa palhaçada. Pô, teve um jogo no passado, acho que foi Palmeiras e São Paulo, ou foi Palmeiras e Bahia, não lembro. Mas teve um lance de revisão de VAR. Pô, demorou 6 minutos, cara. Porque os jogadores cercaram o juiz, o cara não conseguia ir na tela para ver o lance, cara. E ele deu, se eu não me engano, foi um pênalti, cara. Ele deu pênalti. Teve que voltar, bateu o pênalti. Então, assim, eu não vejo que o Palmeiras é o mais prejudicado. A gente é prejudicado, como os outros times também são. Talvez nós
Em quantidade, fomos mais. Mas eu acho que todo mundo está sendo prejudicado. E, na minha opinião, a culpa vem da CBF, cara. É muito desorganizado. Pô, você pega qualquer... Eu gosto muito de assistir futebol americano e eles têm há anos o juiz, é o VAR, né? O juiz eletrônico. Cara, pô, você vê que, é algo rápido, cara. Pô, o cara falou, tá falado, não tem discussão. Eu acho que o problema é esse, cara. Você tem uma tecnologia, só que não tem um procedimento, cara. E tudo na vida, quem trabalha sabe. É pessoa, procedimento e processo, cara. A gente tem as pessoas, tem a tecnologia, mas não tem o procedimento nem o processo. O que mata na arbitragem hoje é isso. Falando do lance de ontem do Flamengo, do gol, eu vejo como pênalti, só que, na minha opinião, aquele lance é interpretativo. Teve outros jogos de outros clubes que teve lances parecidos e não foi pênalti. Então, eu não vejo que ali foi uma falha grave do juiz, porque foi um lance muito rápido e foi um lance de disputa de bola entre atacante, né, que era o Gomes, e o goleiro. É que, no caso, eu tô falando daquele lance, não o lance de ontem. Aquele lance contra o Goiás, né? Eu quis falar do de ontem também, da minha opinião. Na minha opinião, foi pênalti ontem, mas eu acho que foi muito interpretativo, porque foi um lance de disputa da bola, assim, foi um lance muito perto, cara. Ali você vê que assim, nem o Gomes, nem o goleiro do Flamengo, que eu esqueci o nome, eles têm a intenção do choque. O Hugo, ele não vai mal intencionado, ele vai pra, cara, rifar a bola, entendeu? Marcelo, o que você acha sobre isso? Bom, eu acho que são duas coisas distintas. Eu tenho comigo que, primeiro, essas coisas não acontecem por acaso. Erros casuais são normais, e aí eu fecho com o Felipe. Erros casuais acontecem. Ontem eu não vi má fé por parte do juiz, mas o que eu vejo é uma má vontade por parte do VAR. E eu sempre coloco uma questão: por que o Palmeiras é sempre o mais prejudicado? Não é o único, como colocou o Felipe, mas porque isso acontece sempre com o Palmeiras. Porque existe um modelo de negócio, onde nesse modelo de negócio existem os investidores, existe a empresa que depende dos investidores que faz essa transmissão, existe a organização que lucra, que é uma confederação que não devia ter fins lucrativos, deveria ser um agente. A CBF é uma instituição que deveria não ter lucro com o futebol brasileiro de maneira direta, com a desportividade dentro do campo. Ela pode ganhar de todas as formas fora. Agora, a questão do patrocínio compromete demais, cara, porque eu, como patrocinador, eu quero ter o maior número de espectadores, a maior audiência possível. E eu faço qualquer negócio. E como isso funciona? Tem duas grandes torcidas que dão os maiores índices de voto. Então, de alguma forma, eu tento privilegiar isso, e daí que eu não acredito no acaso, porque esses são os menos prejudicados, os mais favorecidos, e o Palmeiras, como principal antagonista desse processo, porque o Palmeiras não apesar de ser a maior instituição do futebol brasileiro, a gente é antagonista porque não tem a maior torcida. Nós não somos os mocinhos desse processo. E com isso a gente é o maior prejudicado, e não existe tanta coincidência que justifique isso acontecer. Aí, onde vem a comissão de arbitragens? Não é uma equipe profissional, e é por isso que eu defendo tanto a Liga. Uma vez que você tiver por trás uma empresa que vai dar valores isonômicos para todos, que vai distribuir, ela vai querer que isso seja muito bem feito, como é feito na Premier League, como é feito na MLS, como é feito no futebol americano. E tudo passa por onde? Aí é onde está o problema que o Felipe colocou muito bem, da hierarquia. O que acontece com o juiz? O juiz ele não tem suporte. É que nem você ser funcionário público e não poder mandar embora um funcionário, você não pode advertir, senão você vai receber amanhã ou depois uma ouvidoria e que quem sabe um processo trabalhista por você estar abusando da sua autoridade. Acontece a mesma coisa com o juiz, porque basta o juiz chegar no início da partida ou haver uma regulamentação. Quando houver VAR, for reclamar com o juiz, cabe cartão vermelho e na sequência um vermelho. Acabou. 2 jogos onde se aplique a regra, nunca mais vai se fazer isso. Isso só acontece porque o juiz não tem autoridade, a comissão de arbitragem já perdeu a credibilidade, e na minha concepção, esse é um processo viciado. Todo esse sistema que eu coloquei, para mim, é viciado. Hoje, ainda acho um pouco menos
complicado do que foi no passado. Porque, para mim, eu sempre tive o entendimento de que isso nunca aconteceu, eram jogos de cartas marcadas. Pega o brasileiro, que o Corinthians venceu logo ao Palmeiras, acho que foi 2018, ou foi 2017? 2017. O Palmeiras era para ser bicampeão, e aí houve aquele campeonato onde o Corinthians foi favorecido todos os jogos, né? Ganhando de 1-0, quando o Palmeiras foi aquele jogo vergonhoso. Isso é um de milhares. Você pega um Campeonato Paulista 77, a vergonha que foi, o jogador, ele xinga o juiz antes de começar o jogo, ele é expulso, na semana seguinte ele está contratado pelo Corinthians. 2005, o caso Tevez com aquela MSI, totalmente irregular, não só no futebol, mas como fora de campo, com Kia Jorabichian, o russo lá fora, enfim, esses processos todos, para mim, não são casualidades, é um contexto muito claro e que, infelizmente, compromete demais o futebol brasileiro. Eu fico bastante triste, acho tudo isso lamentável, mas com o advento do VAR, isso vem diminuindo. Mas pegar só um caso específico para não me estender. Veja como nos dois jogos, tanto no Ceará, como no jogo do São Paulo também, uma das pessoas de dentro do VAR toma a liderança do processo e ela fala, não, eu vi, a jogada foi sem intenção, a colisão entre o atacante do Goiás e o Everton, o cara vindo de sola, e o goleiro tem que se defender, porque o cara tá vindo de sola, ele não vai na bola, né? Foi um choque sem intenção. Já no caso do Gomes, eu vejo uma situação diferente. Não é questão da intenção ou não. Como a jogada, o soco aconteceu antes de tocar na bola, há a falta. E você não precisa ter intenção. Basta você... Quantas vezes o jogador não vai na bola, ele vai na bola, mas acaba pegando o atleta? E foi o que aconteceu. Para mim, pênalti claro, indiscutível, que a narração da partida... E aí que eu falo para vocês, que entra o processo, na minha concepção, um tanto quanto sujo. Quantas vezes a televisão voltou a imagem para falar do lance? Nenhuma vez. Passou batido pela TV. Ninguém comentou, aí muito mais para frente começou a se falar levemente sobre isso, mas, ou seja, não havia nenhuma pressão, porque tudo que acontece no campo e reflete fora de campo, e o Abel Ferreira fica sabendo, logo você chama o VAR, aquela situação passou e não houve comoção dentro do estádio. E aí acabou. Perfeitamente. O VAR ele surgiu justamente com o propósito de ajudar o futebol. E a gente vê muitos erros também, mesmo com o VAR, né? Que nem o Felipe falou, muito tempo entre definição de um lance, erros bizonhos de arbitragem. Que nem eu falei, contra o Goiás, eu achei falta clara no Everton, né? Porque o choque acontece antes da bola entrar no gol. Então o árbitro teria que ter anulado de qualquer forma aquele gol. E a gente já viu casos também vergonhosos, né? O Marcelo citou alguns casos aí também. Então, o VAR muitas vezes ele prejudica a arbitragem quando, na verdade, ele veio justamente para minimizar os erros de arbitragem. Então, eu acho que alguma coisa tem que mudar nesse sentido para o VAR ser uma ajuda melhor e para ele poder justamente ajudar mais o futebol, que não acontece muitas vezes, né? Mas a gente tem que ver se isso vai acontecer. E o nosso próximo tema agora é sobre o Endrick, tá? O Endrick foi campeão pela seleção sub-17 brasileira, o torneio lá de Montaigu, né? Parece assim que se fala, né? Montaign, lá na França. Não arrisca o inglês. O inglês eu deixo para o Felipe, que se mostra muito mais expert no assunto. Foi um torneio na França que a seleção brasileira ganhou, e o Endrick foi artilheiro, né, desse campeonato. O Brasil acabou sendo campeão, e a gente vê o Endrick cada vez mais fazendo apresentações brilhantes aí, né? Até pela seleção. Ele que está tendo uma sequência muito grande de jogos aí, onde ele passa, também no Palmeiras. E a minha pergunta é o seguinte: a gente está precisando de um 9 urgentemente. Felipe, na sua opinião, qual a chance do Endrick se tornar o 9 do Palmeiras, que o Palmeiras tanto quer? Você acha que ele vai se tornar esse 9? Bruno, eu vou manter minha opinião da live passada, cara. Eu acho ele muito criança ainda, ele tem 15 anos. O Palmeiras está certo em liberar ele para a seleção brasileira, está certo em disputar campeonato internacional com ele. Ele tem que jogar bola. Ele é um... Até hoje, ele é um futuro brilhante jogador. Joga muito, cara, tem faro de gol,
mas tem 15 anos, assim, não dá. Acho que ele tem 15 e faz 16 agora em junho, né? É, isso mesmo. Então, no meio do ele teria 17. Cara, dependendo do porte físico dele, aparentemente, assim, eu nunca vi ele ao vivo, mas eu vi o jogo da Argentina e até na hora da confusão, daquela briga, ele entra no meio dos jogadores argentinos que parecem ser jogadores mais velhos que ele, e aparentemente ele tem um porte físico avantajado. Ele é um garoto encorpado já. Ele tem 1,73 m, eu não consegui... do tamanho do Neymar. Então, eu não consegui ler se ele é alto ou baixo. Ele é assim, 1,73. ele tem estatura mediana. Mas ele é um garoto encorpado. Então, assim, eu acredito que ano que vem, no meio do ano, ele vai ter 17 anos, já vai ter adquirido uma boa forma física, ele aparentemente já tem. Eu creio que ano que vem dá para começar a pensar em colocar ele no time. Esse ano, assim, eu acho que é inviável e eu acho que é 100% irresponsável, porque ele é um menino, cara. Ele tem que jogar torneio aí sub-15, sub-17, pela seleção, pelo Palmeiras, fazer jogo de apresentação. Acho que a vida dele hoje é essa, é ir estudar, cara. Eu acho que todo clube da Série A, os grandes, eles têm que priorizar isso, cara. Até a gente conversou na live anterior, a entrevista do Danilo no final do jogo contra o São Paulo, cara. Pô, cara, é um menino novo, brilhante, mas você vê, assim, que falta pro nosso jogador, cara, falta a cultura, falta a educação, cara. É assim, não é porque o cara ele tem uma profissão de jogador de futebol que ele não deve, cara, estudar, que o clube não deve cobrar isso, porque ele deve, porque, cara, eles são crianças, cara, e criança tem que estudar, tem que ter lazer, tem que trabalhar. Então, assim, se ele escolheu o trabalho dele, que tem que iniciar com 12, 13, 14, 15 anos, mas eu acho que o Hendrick tem que focar nisso, cara. Na categoria dele e no estudo, cara, e quem sabe ano que vem, se ele tiver uma forma física boa, aí sim o técnico vai entender e vai colocar. Mas eu acho que esse ano, cara, assim, na minha opinião, zero chance. Mas tem tudo para ser maior do que o Gabriel Jesus foi em 2013. Gabriel Jesus? 2015 que ele começou a jogar no Palmeiras. Na minha opinião, ele tem tudo para ser muito mais que o Gabriel Jesus foi, em todos os aspectos. Dentro de campo e fora de campo, cara. Na minha visão, ele vai ser maior. Perfeitamente. Marcelo, o que você acha disso? Então, primeiro eu quero falar do jogo, da atuação do Hendrick lá fora. Nós jogamos contra a Inglaterra, Holanda, a final contra a Argentina, e o cara fez 5 gols em 4 jogos. O Luiz Guilherme, se não me engano, é o nome do nosso 10, Isso. Que tem mais ou menos a mesma idade que ele, também deu show de bola. O Palmeiras, a seleção brasileira sub-17 estão de parabéns. Nas jogadas você vê o entrosamento entre os dois. Postei no Instagram lá, Palmeiras de Verdade, o bate-papo deles. Eles são os 2 melhores amigos também fora de campo. Então, todo esse lado aí é importante. Estou com o Felipe no caso dele ser uma criança, só que tem um detalhe. Todos esses jogadores extra classe têm tratamento diferenciado. E eu vejo o Hendrick como um extra classe. Eu gosto muito de um filme que eu assisti recentemente do Will Smith, onde ele se passa pelo pai da Venus e da Serena Williams. Parece que concorreu ao Oscar agora recentemente, onde houve até aquele escândalo da briga e etc. Mas, enfim, o filme ele faz exatamente isso. Espera as meninas que estão ganhando tudo. Ninguém tinha dúvida que elas seriam as melhores do mundo. E ele espera ela completar uma idade X para ir, então... e ele fala, eu quero que minhas filhas vão para a escola, eu quero que minhas filhas brinquem, que vão para o shopping, vão passear. E foi mais ou menos isso que o Abel Ferreira quis dizer lá atrás. Mas onde foi o problema e qual que é a questão muito grave do Hendrick e onde vai chegar num ponto muito interessante que eu quero falar para vocês, que é a chegada do Wagner Ribeiro como empresário dele. Wagner Ribeiro, ele tem um histórico no futebol muito negativo. Então, ele teve envolvido com vários problemas, eu não quero citar os problemas aqui, né? Enfim, hoje em dia na internet tudo pode gerar até processo, então a gente tem que ter bastante cuidado com o que fala. Mas, enfim, era um empresário que estava um tanto quanto alijado do mercado, as grandes estrelas não o queriam mais. Enfim, acho que foi a pior coisa que aconteceu para a carreira do Hendrick, que foi a associação desses 2 personagens. O pai do Hendrick é um garoto, é um senhor muito humilde, ele era faxineiro do Palmeiras,
né? O Palmeiras trouxe para trabalhar no Palmeiras, ele escolheu essa profissão porque era o que ele sabia fazer, acomodou a família, etc. Agora, onde está a questão? Quando o Abel Ferreira fala, não, ele não vai para o Mundial, o Wagner Ribeiro chega nele e fala assim, olha, o Abel Ferreira não está sabendo dar a devida importância que você tem. Você não é um garoto normal, você é um extra classe, você é um Messi, é um Ronaldinho Gaúcho, um Ronaldo Fenômeno, você é um Cristiano Ronaldo, você não é um menino normal, você não pode ser tratado. O futebol brasileiro não está preparado para uma estrela que nem você. E foi isso que ele fez. E o Abel falava, vá para a Disney. O Palmeiras foi para o Mundial, o Endrick ficou muito chateado. Marcelo, mas você concorda que ele está no patamar desses outros jogadores? Eu acho precoce, porque, por exemplo, você pega o caso do Papagaio... Eu não vi ele no patamar de Messi, Neymar e Ronaldo Fenômeno. Cara. Eu vou chegar lá. Você pega o caso do Papagaio, o Papagaio foi o garoto da base do Palmeiras que mais fez gols na história. Passou Gabriel Jesus, passou Wagner Love, etc. Só que o que aconteceu? Ele subiu e não virou o jogador que a gente esperava. Ele teve problema social, ele tem problema social, né? Aí esses problemas foram para o Atlético Mineiro, foram para o Goiás e o acompanharam todo esse tempo. Agora ele estava, se não me engano, estava na Ferroviária, artilheiro pela Ferroviária, se recuperando. Mas assim, entre o momento que o garoto surge como uma grande estrela e até ele se despontar e se firmar como essa estrela, tem um longo caminho. Agora, o que eu acho diferente, para mim o futebol dele lembra muito do Romário. Se eu tivesse que comparar ele a algum jogador, e não quero dar as devidas proporções, porque na mesma idade, o Romário fazia as mesmas coisas que ele faz, que é a arrancada, a capacidade de 1 contra 1, a força e a qualidade da finalização são especiais. Agora, o que isso vai se tornar no futuro, Felipe, eu acho que ninguém pode garantir. Agora, para o menino que tem 15 anos, que no dia 21 de julho vai fazer 16 anos, ele está muito acima da média. Teve um treinamento na academia onde ele ele tenta fazer mais um gol de bicicleta. E a bola não entra no gol de bicicleta com o Gustavo Gomes marcando ele por um detalhe. E foram 2 bicicletas que ele deu no treinamento com o Palmeiras, nos 2 treinamentos que ele fez seguido, que ele jogou no final do Brasileirão, que ele chegou a jogar pelo time do Palmeiras lá alguns minutos. Agora, para mim, realmente é um moleque especial e é difícil, né? Existe sempre aquele limiar delicado na vida onde você é obrigado a tomar decisão. Talvez o Abel possa ter, com a melhor das intenções, ele possa ter errado. Eu teria pego o Endrick, colocado debaixo do meu braço e falado assim, olha, você não vai para jogar o Mundial, mas você vai ficar no banco. Eu vou te inscrever e você vai estar no banco, ou se você não inscrever, você vai viajar com o grupo. Você é o 5º elemento desse grupo, você vai ficar aqui participando de tudo, vai aprender. Então, essa liderança negativa que exerce o Wagner Ribeiro hoje na mente e junto à família do Endrick, o pai do Endrick já falou, eu não decido nada, quem decide tudo é o Endrick. Então, ele já tirou essa responsabilidade de si, porque ele fala que o Endrick é a pessoa mais preparada da família para tomar decisão com 15 anos. Isso tudo já mostra uma grande dificuldade. Eu vou falar para vocês que é o ponto final que eu queria colocar aqui. Recebemos informações lá de dentro que há uma grande chance do Endrick estar sendo vendido para o Barcelona. Barcelona não, Real Madrid nas seguintes condições. São 168 milhões de reais que eles querem dar para o Palmeiras. Barcelona ou Real Madrid? Real Madrid. Nas seguintes condições, o Palmeiras teria direito a só 70% dos direitos federativos. Porque hoje não existe. Existe o contrato de formação que dá algo na casa entre 70 e 100 milhões de reais. E ele quer assinar esse contrato com o Palmeiras fixando o valor dele nessa casa, onde o Palmeiras teria na faixa de 120, 130 milhões de reais à sua disposição. Que esse negócio estaria muito avançado e seria essa a partilha. 30% ficaria para o Endrick e para o Wagner Ribeiro. Ou seja, nós estamos na mão de um menino de 15 anos. Daí que vem a minha fala anterior. O Abel Ferreira, apesar de estar muito bem intencionado e preparado, talvez tenha faltado um pouco de malícia, de ter visto e conhecido que o empresário Wagner Ribeiro
colocado debaixo da asa e protegido essa contratação, porque o Palmeiras não tem diretor de futebol. A nossa Marcelo, presidente ainda é uma novata. Proteger poderia proteger, mas você não acha que levar ele para o Mundial, botar no banco? A gente perdeu o Mundial. Aí não coloca ele pra... Não, mas iam cobrar. Ah, pô, levou o menino, por que não levou para jogar? Aí, perdeu. Felipe, quanto não foi cobrado o Endrick no Mundial? Todo mundo cobrou o Endrick no Mundial. Mas, isso, Marcelo, assim, e o Palmeirense é corneta, não adianta. Pode falar. Mas para mim, assim, o Endrick pro Abel é um material perigoso, cara, para ele abraçar. Porque ele não pode usar, cara. Entendeu? Ele não pode usar. Ele não tem poderia no Mundial. No Mundial ele era autorizado a jogar. Ele não poderia jogar no Paulista, né? Por causa daquele problema que o Palmeiras teve de ameaçar colocar o Sub-17. Aí o Palmeiras teve uma questão de mudaram todos os regulamentos do Campeonato Paulista, onde obriga os times a jogarem com o elenco principal. Você não pode jogar mais com a molecada, como faz o Atlético Paranaense no torneio lá do Paraná. Mas, assim, eu concordo com você que é muito delicado, que é uma decisão muito difícil, e o Abel estava muito bem intencionado e não dá para culpar. Agora, existem caminhos. Quando isso aconteceu lá atrás, essa teria sido a minha opção, e foi o que eu falei, eu não gosto de ser engenheiro de obra pronta. E foi isso que eu disse na época. E eu mantenho essa posição, visto porque ele está do lado de uma ovelhinha do lado de um lobo sedento por devorá-lo, entendeu? Mas você lembra, só desculpa cortando, você lembra que o Gabriel Jesus, na época, o Paulo Nobre abraçou a venda do Gabriel Jesus? Nesse momento, o correto é que a Leila não tem experiência, mas a Leila é empresária e ela é capitalizada. Ela deveria ter abraçado esse problema, entendeu? E a minha fala foi exatamente essa. Como a gente não tem diretor de futebol e a nossa presidente é novata, essa posição teria que ficar na mão do Abel. Mesmo que isso fosse um peso, ele fosse cobrado. Porque, infelizmente, hoje a gente não... Pode cair o mundo, o Anderson Barros não vem a público. Porque toda vez que ele vem a público, ele é motivo de piada, de crítica... Infelizmente, ele é um objeto nulo dentro do Palmeiras. E para fazer esse papel de garoto de recado que ele faz dentro, eu faço interlocução com a base, eu faço interlocução com o vestiário. Deixa para alguém que nem era o Edu Dracena fazer esse papel. Traz alguém das antigas, um Evair, qualquer pessoa para fazer, alguém preparado, formado, se for o caso, para fazer esse papel. Mas ele não está preparado. Quem está lá com... o Abel está sozinho. Hoje, para mim, o Abel é o primeiro manager do futebol brasileiro de fato. É o cara que decide tudo no Palmeiras. Né? Tanto é que ele veio ontem e falou: eu tenho 28 jogadores e escolhi jogar assim a trazer qualquer jogador para o Palmeiras. Perfeitamente, mas Marcelo, você colocaria o Endrick já para jogar no time principal quando ele fizer 16 anos? Cara, eu falei exatamente o que eu mantenho essa posição que eu disse. Para mim, o Abel tinha que ter o Endrick debaixo do braço. O Abel é um cara persuasivo, é um líder e com certeza eliminaria essa nocividade que representa o Wagner Ribeiro. Então ele estaria sob a aura do Abel, sob a liderança do Abel em todos os momentos e coloca 15 minutos para jogar, um jogo fácil, está 4-0, que nem foi lá os 8-0, um jogo maravilhoso, o moleque teria disputado uma Libertadores, óbvio, deixa ele completar os 16, assinar o contrato, fazer tudo direitinho, e aí vem essa parte de você colocar ele em momentos onde está tudo bem, que não representa risco físico, que não representa a necessidade de jogar nas costas de uma criança uma decisão. Imagina, colocar o Endrick contra o Flamengo. Pô, seria uma grande idiotice. Né? Então, nessas situações, eu acho muito oportuno para ele ganhar experiência. E foi isso que foi feito com o Ronaldinho Fenômeno. Né? Na época, o Parreira levou ele para a seleção para aprender a jogar bola, para entender o que era. E o mais grave foi a fala do Wagner Ribeiro. A fala do Wagner Ribeiro é o seguinte: você vai para o Real Madrid com 16 anos, mas ele não pode jogar. Não, ele vai aprender o que é jogar bola lá fora, porque aqui o pessoal não sabe jogar bola. Aqui a gente não sabe nada de tática, não aprende fundamento. Ele iria para a Europa para aprender a jogar bola. Essa foi a versão que o Wagner Ribeiro está incutindo na cabeça do menino.
Eu acho que, eu concordo com você, Marcelo, acho que com 16 anos, mesmo ele sendo muito novo, acho que a gente já podia testar ele em alguns jogos para ver se ele de fato ele corresponde, porque ele é novo, então a gente tem que aproveitar o fato de ele ser novo. Eu acho que o Endrick, na meu ver, teria que jogar 2 anos o mínimo no Palmeiras. O Bruno gosta muito do Endrick. O Bruno insiste nesse tema, né, Felipe? Ele gosta muito, ele tem uma esperança enorme nesse Endrick. Eu também tenho, Bruno. Eu acho que teria que jogar no mínimo 2 anos no Palmeiras para ver como ele se sai, né? Vamos supor que ele joga até os 18. Né? Aí vê se ele. Eu acho que com menos de 2 anos no Palmeiras, claro, se ele se destacar, né? Ele não pode ser vendido. Na minha opinião, é isso. Bruno, testaria ele 2 anos. Você tá doido para ter o Endrick no Ultimate do FIFA, hein? Boa. Que a gente falou, a gente não tem garantia que ele vai render, não é uma garantia que ele vai estourar, mas assim, a tendência é que ele estoura, porque você vê que só os dias dele pegar na bola, você já vê que ele é diferenciado, os gols que ele fez. Não. Na minha opinião, ele vai ser maior que o Gabriel Jesus, cara. Na minha opinião, ele vai ser maior. Eu já acho ele maior que o Gabriel Jesus. A forma dele jogar. Mas você colocar ele como o Messi, o Cristiano Ronaldo e os Ronaldo, eu acho que já... Assim, é o que o Marcelo falou. Não dá para prever. Pode ser que ele seja maior. Mas que eu falei, tem que ter um tempo de adaptação dele, né? E colocando ele pouco a pouco para ver como é que ele se sai. Eu acho que o Palmeiras deve aproveitar e não vender ele direto, aí sem de fato ele ter nem jogado no time profissional. Tem que ir pouco a pouco. Vamos para o próximo tema, que é sobre o Palmeiras do Brasileiro. Né? O Palmeiras que não venceu ainda no Brasileiro, né? São 3 jogos sem vencer. E a minha pergunta é: o Palmeiras vai engrenar no Brasileiro? Né? Felipe, você acha que o Palmeiras vai engrenar de fato? E se engrenar, quando vai acontecer isso? Pô, Bruno, tem que engrenar, né, cara? Não é vai engrenar, eu acho. Tem que engrenar. Espero que engrene amanhã. Amanhã não, sábado, contra o Corinthians, cara. É uma excelente oportunidade para a gente fazer 3 pontos, ganhar do maior rival, que eu não posso falar que hoje a maior rivalidade nossa é contra o Flamengo e contra o Atlético Mineiro. Nossa rivalidade com esses times é em grana, é em poder financeiro. Mas a rivalidade maior nossa é contra o Corinthians, cara. Na minha opinião, o maior clássico do Brasil. Então, acho que a hora da gente virar essa chave é sábado. O Palmeiras tem tudo para virar. Pô, a gente viu o jogo ridículo que foi o Corinthians na Copa do Brasil, cara. Foi ridículo. Pô, o Corinthians tá tão ruim que o Luan consegue jogar como titular, cara. O cara fica no banco. A molecada joga e ele fica no banco. Então, assim, eu espero que o Palmeiras vire a chave no sábado. O que eu vejo hoje é, cara, tanto o Abel quanto os jogadores, eles têm prazer em jogar mata-mata, cara. Eles perderam um pouco o tesão em jogar pontos corridos. É a minha opinião. Porque eles jogaram bem ontem contra o Flamengo. Foi um jogo bom. O Flamengo é um adversário à nossa altura. Mas quando é mata, você vê que o Palmeiras ele entra com sangue nos olhos, cara. Dudu, Rafael Veiga... Cara, até o Zé Rafael, ele prende menos a bola quando é jogo de mata-mata. Então, o Palmeiras joga diferente. Agora, a gente não sabe, né, se isso é uma estratégia do Abel, cara, se isso é conversado, porque é aquela análise que eu fiz do jogo contra o São Paulo da final do Paulista. Pô, o primeiro jogo contra o São Paulo, cara, o Palmeiras estava irreconhecível. Pô, você pega o time que foi regular o campeonato todo. Tudo bem, não goleou, mas assim, tinha posse de bola, cara, era um time ofensivo, perigoso. Pô, chega no primeiro jogo contra o São Paulo, cara, joga nada. Então, eu não consigo entender, cara, essa irregularidade do time. Pô, a gente joga muito bem na Libertadores, lá faz 8-1, e aí chega contra um Ceará, contra ontem o próprio Flamengo. O Flamengo, acho que ontem a gente tanto poderia ter ganho quanto o Flamengo poderia ter ganho. Então, eu não consigo entender esse oscilamento do Palmeiras, cara. Eu não sei. Eu entendo a questão física, que a gente trabalhou para atingir o ápice para o Mundial, e a gente conseguiu levar isso para o Paulista e ganhar o Paulista. Mas, cara, eu também não posso acreditar que a gente está em abril, que, cara, o gás dessa galera já acabou. Porque, pô, eles começaram a treinar em janeiro. Se maio os caras já estão com exaustão física, aí a gente está com algum problema. Mas eu espero que a chave do Brasileirão vire sábado.
tem tudo, assim, é o clima perfeito. Marcelo, o que você acha disso? O Palmeiras como fala o Abel, como tem falado a imprensa, o Palmeiras tem um elenco curto. Ele não promoveu definitivamente os jogadores da base. Ele está deixando espaço para, na próxima janela de transferência, que começa no dia 1 de junho, espaço para que a gente possa contratar jogadores de peso, que é isso que ele quer. Com isso, a Leila Pereira está economizando valores no que se refere a salário, etc. E é por isso que ele vem mantendo o elenco bem enxutinho. Agora, até onde eu sei, o Palmeiras já escolheu não vencer o brasileiro. O Palmeiras vai jogar com o que tem, da forma que dá o brasileiro, e as Copas vão ser a nossa opção, porque o brasileiro vai ser o momento onde o Palmeiras vai descansar. Então, já existe um histórico isso. Esse histórico existe desde do ano passado, do final de 2021. Isso se repetiu todo ano no ano de 2020, isso se repetiu no ano de 2021, e é o que está acontecendo agora. É impossível para esse elenco, entendo eu, você disputar para ser campeão Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Eu não vejo o Palmeiras conseguindo manter o mesmo ritmo com jogadores que não são tão criativos, não é um time tão propositivo, que depende tanto da condição física e da sua função tática, que exige realmente muito jogador, eles conseguirem executar isso nessa excelência de 100% o tempo todo. E é justamente essa dificuldade de você desempenhar isso sempre, somado a você jogar com adversários não tão fortes, e tendo o brasileiro como é um refúgio brasileiro. Porque a Copa do Brasil é decisiva, a Libertadores, todo jogo é decisivo, e qualquer jogo contra adversário de primeira linha ou rival paulista é uma decisão. Então, quando você monta a tabela, vou jogar na quarta-feira com o Juazeiro, dá para arriscar ter um outro CRB? Não dá para arriscar ter um CRB na tua frente, né? Vou jogar na quarta-feira com o Corinthians, dá para você arriscar um time B? Não dá. Então, esse elenco não tem descanso. Mas Atlético Mineiro, mas o Flamengo, eles têm, além de ter um elenco mais farto de jogadores, hoje eles têm jogadores tecnicamente mais capacitados no banco para jogar do que o Palmeiras. O Palmeiras não tem armador, né? O Palmeiras não tem um camisa 10 genuíno. Nós temos um Rafael Veiga que joga um meia, que gosta de jogar pela direita, que gosta de puxar essa bola para a direita, né? Ou melhor, da direita para a esquerda, e isso ele não consegue fazer pelo lado esquerdo. Se você pegar o mapa de calor do Palmeiras, fica um buraco entre o meio-campo do Palmeiras e o ataque adversário, justamente do lado esquerdo, que é a falta do 10, que é aquele cara que joga, seja destro ou canhoto, que joga por aquela faixa do campo e faça a nossa criação. A gente fica dependendo de ataques, seja lá do Wesley, do Veiga, que joga como lateral e aí não tem espaço para subir ali. Ontem o Piquerez que fez esse papel, ele jogava de lateral e depois subia por esse buraco que tem no ataque do Palmeiras. Isso é tão crítico que os times adversários posicionam todo o seu poder defensivo do lado esquerdo deles, que é o nosso lado direito de ataque, né? A defesa esquerda deles, e aí fica tão congestionado aquele ponto que a gente não consegue criar, e às vezes até anula as nossas peças, porque eles sabem que o Palmeiras nunca vai... O Zé Rafael não vai subir conduzindo a bola pelo lado esquerdo. A tendência do Zé Rafael é já ir para o meio. Então a gente fica com um problemaço. E aí isso culmina na falta do 9, que a gente não tem o pivô que poderia fazer esse papel. Né? O pivô ele pode sair da área, né? Ele está lá, o centroavante, ele sai da área. Você joga a bola no pivô, ele retém e ele pode jogar para o Wesley. Ele pode jogar para um lateral, né? No caso o Scarpa ou o Piquerez, que estão subindo e acabam ocupando aquele espaço. Então a gente tem dois problemas crônicos sem solução. Quando você vai isso para o brasileiro, cara, você estragou todo o Palmeiras. E também, se nós tivéssemos um ala pelo lado direito, você desafogaria o Dudu, porque esse ala ali poderia fazer essa faixa do campo e voltar, para isso que serve o ala, e o Dudu estaria livre para jogar do lado esquerdo e quem sabe até de meia.
né? Ele não se saiu muito bem, mas com certeza é melhor do que você não ter essa peça. Enfim, o Palmeiras repete os problemas que vem desde 2020 sem solução. Há quanto tempo a gente não tem um meia esquerda de fato que atue pelo lado esquerdo? Desde o Valdívia. A gente não tem um cara de fato que ocupe aquela área. E esse é o problema mais crônico do Palmeiras, assim como a centroavância. E o Palmeiras está atrás aí de um meia para ou cobrir essa situação do Scarpa ou do Veiga, mas não para solucionar a questão. Exatamente. O Palmeiras, que nem o próprio Felipe falou, o Palmeiras joga muito bem em mata-mata, né? Tu vê que na Libertadores o Palmeiras fez 12 gols em 2 jogos, mas o brasileiro o Palmeiras não conseguiu engrenar ainda, né? Então, eu acho que o Palmeiras, você falou, Marcelo, o Palmeiras tem um elenco curto e o Palmeiras vai com o que tem para o brasileiro. Não acredito que o Palmeiras vai largar o brasileiro, não acho que essa vai ser a tendência, mas a tendência é de o Palmeiras priorizar mais as competições de mata-mata. Né? Mas, Bruno, quando a gente fala de largar, é você deixar de ganhar. O Palmeiras certamente vai estar entre os 5, 6 primeiros colocados do brasileiro. Mas uma vez que você decide não ser o primeiro, você abandonou o brasileiro. Concorda comigo? Porque no brasileiro, ou você joga todos os jogos com o máximo da sua produtividade, ou você abandonou o brasileiro. E o Palmeiras nunca vai jogar para perder. Mas eu acho que a partir do momento em que você abre mão de ser o primeiro colocado, você já entregou o brasileiro para outro time que tem essa disposição. Sim. Eu vejo o Palmeiras, por exemplo, com elenco para o brasileiro. Você vê também o Palmeiras com elenco para 108 rodadas? Claro que não. Não vê? Não temos, a gente não tem elenco. E para você poder fazer isso, você teria que subir os meninos da base hoje, né, e contratar essas 3 posições que a gente falou, que eram um ala direito, um meia esquerda e 1 ou 2 centroavantes. E aí você conseguiria ter os 33 jogadores para você compor o elenco. Hoje a gente não tem isso. Marcelo, né? Você vê algo... Centroavante a gente sabe que tem no mercado. Não vou falar que é o melhor ou o pior, mas tem. Mas esse 10 para puxar para a esquerda, você conhece algum disponível? Cara, assim, eu desconheço, cara. Eu acho que o Palmeiras não vai trazer esse jogador, porque não tem. Para mim, esse jogador é o Pity Martínez. Já falei disso várias vezes. Me fugiu o time da Arábia que ele está jogando agora. Ele não está feliz lá. Ele já manifestou isso diversas vezes. E o Palmeiras poderia fazer uma compra de 50% dos direitos federativos dele. Se não me engano, os direitos federativos do Pity Martínez estão na casa de 12 milhões de euros. E é um jogador que pode jogar de avançado também pelo lado esquerdo. Ele tanto joga de meia, como ele joga lá de quase ponta, né, como segundo atacante. E resolveria todos os nossos problemas. É um craque de bola. Né? Ele joga Palmeiras tipo Nacho? Não, ele é mais avançado, cara. Ele lembra um pouco o Ricardo Goulart, para você ter uma referência do Pity Martínez. É um meio atacante que pisa na área, cara. É um cara que faz gol, que joga dentro da área. Na Arábia, ele está jogando um pouco mais recuado, porque eles não têm outros jogadores que façam a função. Então, para ele ser titular, ele está jogando um pouco recuado. Mas ele joga ou como ponta aberto, né, como segundo atacante antigamente, um ponta de lança, ou joga como meia esquerda. E o cara é um monstro. O cara é um monstro. E ele, para mim, foi melhor do que o Nacho no período que ele esteve lá no River Plate. Porque, na meu ver, o Palmeiras vai priorizar a Libertadores, porque se o Palmeiras ganhar a Libertadores, ele vai passar o Santos e o São Paulo, né, que tem 3 títulos. Então, acho que vai ser a tendência essa do Palmeiras. Mas você vê, o Palmeiras no ano passado jogou Libertadores praticamente com o mesmo elenco que tem e conseguiu uma excelente colocação no Brasileiro. O Palmeiras ficou em terceiro o ano passado no Brasileiro. Então, eu acho que dá para o Palmeiras fazer uma excelente Libertadores e no Brasileiro brigar pelas 4 primeiras posições. Eu acho que vai ser essa a tendência do Palmeiras. Porque o Palmeiras no ano passado, se você ver, ele começou muito bem no Brasileiro, né? Ficou vários jogos sem perder, né? Ele parece que liderou o Brasileiro algumas rodadas ali, né? Mas depois ele caiu de rendimento. Mas ele liderou algumas rodadas do Brasileiro e conseguiu uma excelente colocação. 10 rodadas, o Palmeiras foi líder do Brasileirão do ano passado e aí escolheu. No jogo contra o São Paulo, no primeiro turno, jogou com o time reserva, jogou com Fortaleza com o time reserva, jogou com o Atlético com o time reserva e perdeu a liderança.
Exatamente esse é o histórico, e daí que vem a minha afirmação, a minha certeza de que não tem como. Na hora que vai afunilar, e o Abel já está administrando desde já. Para mim, ele dá ritmo para o time titular no Brasileirão, né? No sentido de recuperar fisicamente o time, e na Libertadores joga com o time alternativo, porque os adversários são muito fracos, muito fracos. Agora, na próxima fase, nós vamos saber quem é o Palmeiras de verdade dessa temporada. Imagino que seja o mesmo que venceu o São Paulo, o mesmo que venceu a Recopa Sul-Americana, que jogou com o Chelsea. E agora, você não vai conseguir manter essa efetividade, essa intensidade no Campeonato Brasileiro. Na minha concepção, isso é impossível. Agora, e falei isso antes do Campeonato Brasileiro. Eu falei exatamente isso antes de começar o Brasileirão, que o Palmeiras ficaria entre quarto e quinto colocado, e que o Brasileirão não seria prioridade, porque logo entenderíamos, por mais que o Abel gostaria de vencer esse campeonato, que é impossível com esse elenco, e não acreditava que a Leila ia resolver, dentro daquele espaço para as inscrições, trazer os jogadores que a gente tanto precisa. Perfeitamente. Vamos avançar agora para o próximo tema, que é justamente esse tema que a gente está conversando, né? O Palmeiras é melhor em mata-mata ou com os corridos, né? A gente já falou agora que o Palmeiras está muito bem lá na Libertadores, né? Ganhou 100% dos jogos até agora, fez 12 gols, sofreu apenas um gol. E já no pós-corridos o Palmeiras ainda não conseguiu vencer, né? Está com apenas 2 pontos aí disputados conquistados no Brasileiro e 9 possíveis. Então, começando com você, Felipe, o Palmeiras no momento está melhor em mata-mata, bem melhor. Você acha que o Palmeiras está mais preparado para mata-mata ou para pontos corridos nessa temporada? Eu não digo mais preparado, mas o nosso elenco ele é mais disposto para o mata-mata, que como o Marcelo falou, pontos corridos é um campeonato longo e você precisa de peças para poder substituir aquela que está cansada, mas mesmo na substituição você não pode comprometer o nível técnico. Então a gente não tem essas peças. Então no mata-mata é mais fácil do Palmeiras alcançar seus objetivos do que no pontos corridos. Então, eu não vejo que a gente está mais preparado, a gente está despreparado nos dois modelos, tanto mata-mata quanto pontos corridos. É que você pega hoje, Palmeiras, Flamengo e Atlético, tem as melhores peças do campeonato, mas a gente não está melhor preparado para nenhum dos dois, cara. Eu acho que o Palmeiras deveria ter contratado, eu acho que só subir jogador da base não solucionaria nossos problemas. Precisa de contratação, mas eu vejo que a gente tem mais chances no mata-mata, mas que está mais preparado, eu acho que não, cara. A gente está despreparado. Não digo despreparado, a gente está descoberto, cara. A gente está descoberto. Marcelo, o que você acha? Eu acho que eu matei o assunto na passagem anterior sobre, né? O problema do Palmeiras é a falta de elenco e falta das peças necessárias para jogar um brasileiro. Num brasileiro, você não joga uma partida... não é um jogo de xadrez que você decide naquele momento, enfim, é uma disputa contra um rival. Você vai jogar várias partidas com times diferentes, os jogadores vão ter altos e baixos, e quem ganha, o Muricy falava lá atrás, campeonato corrido não ganha o melhor time, ganha o melhor elenco, o elenco que é maior, com maior número de peças, e esse é o Atlético Mineiro. Não é nem Palmeiras, nem Flamengo, nem Corinthians, nem São Paulo. E para mim o Campeonato Brasileiro está decidido antes de ter começado. Vamos esperar aí o desenrolar das rodadas. Tem gente que acredita em cavalo paraguaio, tem gente dizendo que o Bragantino já é campeão brasileiro. E a gente sabe que ele vai terminar em sexto, sétimo, talvez brigando com a gente. Mas lá na frente não tem a menor condição ainda, né? Faltam jogadores aí de melhor nível para poder estar competindo sobre as primeiras colocações do Brasileirão. Eu também acho isso. Palmeiras, fora que no mata-mata os adversários são mais fáceis. A gente pegou 2 times da Libertadores com nível técnico muito abaixo do Palmeiras. Tanto que a gente fez uma enxurrada de gols em 2 jogos. Mas, Brunão, você acha que outros times venceriam tão fácil como nós vencemos? Se o Corinthians jogasse com esses times que a gente jogou, o São Paulo venceria? São Paulo tomou uma surra do Juventude aí, conseguiu empatar no finalzinho da partida, 2-2. O Corinthians vem jogando muito mal. Então, de verdade, Bruno,
Apesar do disparate técnico, o que pega é a questão de ser um campeonato curto, que vai exigir pouco, que você vai ter que dar tudo, e no outro que é longo e você não vai poder se empenhar tanto. Acho que tudo passa por aí. O Maurão, galera, não está com a gente aqui, o Maurão da Massa, que está falando com a gente, e ele colocou aqui uma questão. A gente já falou da entrevista do Abel. Ele não está na nossa pauta, Maurão, mas assim, a gente por alto comentou mais ou menos tudo que o Abel falou. Ele tá gripado, a gente não sabe se é Covid, mas aqui já desejo melhoras para você. Fica distante dos seus filhos, da sua família, que você é agarrado aí, para ver se você não passa, nem que seja uma gripe. Vá lá na farmácia, vai no médico, faça seu exame, não deixe isso para depois. Abração, Maurão. É justamente isso. O Corinthians, por exemplo, na Libertadores, você vê que o time não está bem, né? Na Libertadores, o Corinthians não está bem, mas tá bem no Brasileiro por enquanto. Tem que ver se vai manter esse ritmo. Isso é momentâneo, Bruno. Escreva. O Corinthians vai estar lá em sexto, sétimo também, disputando para se classificar para a Libertadores. O Campeonato Brasileiro vai se resumir entre Flamengo, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Bragantino ali, talvez um São Paulo um pouquinho mais próximo. Não consigo ver outros clubes disputando a liderança. Esse, para mim, é um campeonato que já começou acabado por causa dessa disparidade de elenco e as prioridades que cada clube tem. O Abel veio para o Palmeiras para usar a base e não estou vendo isso. O que vocês acham? Vou colocar essa pergunta para a gente, Brunão. O que você acha? A gente colocou muito pouca participação do chat e antes de passar essa pergunta para o Felipe, eu queria mandar um abraço para o Maurício Guizardi, que está aqui com a gente, o Marcelo Nardini, Renascença Brasil, Revolução Humana, o Antônio Palestra, abração, né? O Maurício Guizardi, amigaço, está sempre lá no Vavá, sou Palestra 1914, Luiz Herdes, e a galera toda que está com a gente aqui, queria agradecer todo mundo e responder a pergunta, Felipe. Você acha uma contradição? Porque quando o Palmeiras contratou o Abel, a justificativa, por ter fracassado com o Sampaoli, né, o Gagliotti, o Anderson Barros, ter fracassado com o Angel Miguel Ramírez, e tentado os outros técnicos, ele foi o quarta ou quinta opção do Palmeiras, que lá ele veio da base do Benfica, que lá no PAOK da Grécia, ele era um grande revelador de jogadores, e aqui ele não vem dando oportunidade. Eliminou alguns jogadores da base, tem toda justificativa, mas ele não vem dando oportunidade para a molecada. E essa é a afirmação que a gente tem ouvido dos nossos torcedores. E, na verdade, eu queria saber a sua opinião, Felipe. Então, Marcelo, assim, você revelar jogador não é a mesma coisa de você utilizar jogador da base. São coisas distintas. Eu não sou técnico, mas eu vou tentar me colocar no lugar do Abel, cara. Você entra num clube que é o maior clube que ele já dirigiu até hoje na carreira dele, e você precisa apresentar resultado. O resultado desse trabalho é título. Então ele conquistou a Copa do Brasil, Libertadores, né, no primeiro ano que ele venceu, depois o bicampeonato. É complicado você utilizar jogador da base, porque o nome já fala, ele é um jogador de base, ele está ali para ser lapidado, para ser melhorado. Então, para você lapidar e melhorar um jogador, você não pode exigir que ele seja utilizado com força máxima, porque você está lapidando ele veio da base. Então, assim, cara, eu acho que é uma cobrança um pouco contraditória, porque se você é imediatista e você quer o resultado, igual o Marcelo, eu acho o Campeonato Brasileiro, cara, o campeonato mais legal que tem, eu quero que o Palmeiras ganhe o Brasileiro. Cara, eu concordo com você. Mas, será que a gente consegue esse resultado utilizando a base? É igual eu quero que o Palmeiras ganhe a Copa do Brasil pelo prêmio e a Libertadores pelo glamour. Será que é possível utilizando a base? Revelar jogador, eu acho que revelar, ela tem muito aquela questão da sorte. Se o Endrick tivesse hoje 17 anos, eu tenho certeza que o Abel revelaria ele, cara. Mas você utilizar, eu acho que eu entendo que é uma cobrança contraditória, cara. Eu acho que é uma cobrança que a torcida faz, assim, tem seu direito,
Só que é uma cobrança que o técnico não tem como fazer. Ele não tem como utilizar a base e conquistar resultado, cara. É difícil. Felipe, dentro dessa linha, só para explorar o teu raciocínio, te dar subsídio para você expandir teu raciocínio. Nós temos o Giovani, que é um jogador pronto para subir para o principal. Se ele vai ser titular ou não é uma prerrogativa do técnico. A gente tem o Fabinho, que é um excelente volante. Tem o Pedro Bicalho, que estourou a idade para poder jogar no sub-20, então ele tem que jogar no principal ou ser emprestado. A gente tem lá tem o Natan, tem o outro zagueiro fantástico. Tem o Vanderlan do lado, tem do outro lado esquerdo tem o Garcia. O próprio Abel falou que no final do ano o titular deve ser o Garcia, está sendo preparado para isso. Mas, enfim, a gente está falando de vários jogadores. A questão é que esses jogadores não estão sendo aproveitados. Eu acho que aí é a pergunta que o Maurão está falando, né? O nosso Maurão da massa, mas a gente não chegou aí numa... Mas é isso que eu falo assim, ó. Você, o jogador da base, ele tem que ser lapidado. Então, ele é uma joia bruta, você tem que lapidar ela. Você não eu entendo, eu não sou técnico, mas eu entendo que você não melhora esse jogador ou você lapida ele colocando ele para jogar. Expondo ao público para tomar vaia quando perde, expondo a porrada com o zagueiro mais forte. Eu acho que é nessa linha que você quer colocar, né? E, assim, eu não vejo que essa é a melhor maneira. Agora, sim, eu posso estar errado, mas eu acho que você colocar o cara na fogueira, você querer batizar o cara no fogo, cara, não é todo mundo que suporta. Então, eu entendo que o Abel deve utilizar esses caras no treino. Eu acho que esses caras participam do treino com os titulares. Eu não tenho essa informação, mas eu creio que isso aconteça no dia a dia. O Garcia, o Giovani, eles estão nos treinos, não estão com os titulares ou não? Vocês têm essa informação? O Garcia, o Vanderlan e o Fabinho estão no sub-20, fazem parte do time de cima o Giovani, esse zagueiro que para mim é o melhor zagueiro que o Palmeiras tem na base, me fugiu o nome, e tem mais um jogador que eu já vou lembrar, que está no time de cima que poderia estar sendo aproveitado. O zagueiro não tem espaço ainda, é moleque, zagueiro se forma com 23, 24 anos, não tem cabimento. A única dúvida que eu tenho, já que você me fez a pergunta, é no caso do Giovani. Hoje eu acho que o Giovani tem mais futebol do que o Wesley para entregar. E como opção de segundo tempo, que é o caso do Wesley hoje, que entrando em campo ou não faz a menor diferença, talvez o Giovani pudesse estar participando, não do jogo contra o Flamengo, que aí eu estou com você 100%, é você colocar ele numa situação de alto risco. Aí o pessoal fala, mas o Flamengo colocou o Lázaro. O Lázaro é da mesma formação do Gabriel Veron, é dessa mesma faixa etária, 2 anos acima. Então... da geração que vai fazer 20 anos esse ano, ou que mas já fez 20 anos. Do Flamengo jogar jogador novo para jogar bola. No Flamengo é normal. Então, na verdade, é a cultura de todos os clubes. O único clube que não tem essa cultura é o Palmeiras, porque nunca formou, né? A gente nunca formou, a gente tem essa mácula, né? Uma coisa horrorosa de sempre comprar jogadores do interior, na época que o interior formava bons jogadores. Hoje isso não acontece mais, que está tudo na mão dos empresários. E você, Brunão, você não respondeu. Você acha que tem jogador para jogar? Não tem? Olha, eu gosto muito do Giovani. Eu acho que é um jogador aí que futuramente, aí, no futuro até próximo, pode ser uma grande opção, porque eu acho ele diferenciado. Você vê quando ele toca na bola, você percebe que ele é bom. Tanto que ele fez uma ótima copinha, né? Esse ano ele foi... Jogou os últimos jogos do Brasileirão em alto nível. Jogou, inclusive, ajudou o Palmeiras. Do ano passado, fez gol, driblou. Gostei bastante da atuação dele o ano passado. E na copinha a galera tirando sarro aí, ó. A galera tirando sarro aí, o pessoal que trabalha comigo, me vendo aí. Eu sou responsável, amigo, eu sou responsável. Então, e ele é um cara dedicado. Você vê que ele é um cara que tem uma raça muito grande, visão de jogo. Eu acho que ele pode sim, já tem 18 anos, né? Então acho que ele já pode sim. Acredito que ele pode ser mais utilizado aí nos jogos aí do Palmeiras, porque eu adoro o futebol dele. Acho que ele dá uma dinâmica muito boa para o Palmeiras, uma qualidade muito grande.
E tem outros jogadores também que eu gosto da base. Eu gosto, por exemplo, do Vanderlan. O Vanderlan também, o ano passado, já fez alguns jogos, né, pelo time principal. Naquela reta final de brasileiro, né? O Vanderlan entrou em alguns jogos. Né, ele foi bem, né? Ele ajudou o time. O Kelvin também, né? Kelvin, né? Tem aquele Kelvin também que é bom jogador ou não? Me fugiu o nome, eu não estou associando a pessoa ao nome, mas vou baixar aqui o elenco principal aqui para te dar subsídio, Bruno. Pode continuar falando. Teve o Kelvin, que eu gostei, que fez boas atuações. Jonathan também, jogou demais, Jonathan. Né? Tem o Garcia, né? O Garcia também, que foi bem também na Copinha. O Garcia, o Pedro Bicalho, como você citou. Então, eu acho que... O Fabinho é um monstro, né, cara? É um negócio... O Palmeiras está... Ó, vou falar uma coisa para você. Eu brinco não, falo sério. Palmeiras é a maior instituição do futebol brasileiro. Coloco isso como slogan do Palmeiras de verdade. Isso não é uma coisa que eu falo de maneira jocosa ou para provocar os nossos adversários. É o que eu acredito. O Palmeiras tem a melhor estrutura, seja na base ou seja no time principal, seja nas academias de futebol, equipamento mais moderno, só se desenvolve, hotel na Academia da Barra Funda, agora construindo o hotel lá em Guarulhos. E é o time que mais forma jogadores para a seleção brasileira. Em todas as idades da base, o Palmeiras hoje é o time que tem mais jogadores na seleção brasileira. Então, quando você tem esse nível de excelência, a gente quer ver esses jogadores atuando no time principal. É natural. Mas eu estou 100% quando o Felipe fala que, e gostei muito dessa análise, eu já roubei essa fala dele, ele pode ter certeza, que é muito diferente você lapidar um jogador e você validar ele só jogando bola. Uma coisa não tem... Uma ideia você valida aplicando, mas você não tem que estragar a peça para validar a ideia. Você vai até que ela chegue no nível que você imagina. Gostei muito dessa observação do a cobrança é muito especial. Agora, ó, você falou do Wesley, que o Giovani joga no lugar. Vocês não acham, Marcelo e Bruno, a minha opinião, eu acho que o Palmeiras errou em não emprestar ou o Verón ou o Wesley, cara. Pode falar, Bruno, depois eu falo. Um dos dois, pelo menos. Eu acho que eles comem a vaga de alguém da base. Olha, eu gosto do futebol do Verón. Eu gosto porque ele, em alguns momentos, ele é decisivo. A gente vê que ele foi decisivo, inclusive, no jogo contra o Atlético Mineiro, lá no ano passado, né? Você vê que o Palmeiras empatou aquele jogo lá por causa dele, porque ele fez aquela jogada no gol. É um jogador aí que tem uma certa regularidade. Eu gosto do futebol do Verón, sim. Eu acho que até deveria ser mais utilizado, porque ele é bom jogador, assim, tem visão de jogo. E quanto ao Wesley, eu gosto do futebol dele. Eu não acho que o Wesley seja um mau jogador, não acho. Acho que ele tem habilidade, tem visão de jogo, não consegue manter uma regularidade muito grande. Você não vê o Wesley, por exemplo, jogando em alto nível muitos jogos seguidos, mas ele é um cara bom, entendeu? Eu não concordo que o Palmeiras... Eu não emprestaria, por exemplo, o Wesley. Eu acho que o Palmeiras, muitas vezes, o Palmeiras já dependeu dele e ele já resolveu muitos jogos. Entendeu? Na minha opinião, eu divirjo um pouco do Bruno no seguinte, né? Que eu divirjo, né? Eu tenho um pensamento assim. O Wesley foi emprestado ao Vitória e fez muito bem para a carreira do Wesley. O Wesley chegou num ponto, para mim, que ele precisa ser vendido. Ele teve uma oferta no ano passado de 10 milhões de dólares da MLS, e ali era o clique da venda, que devia ter vendido até pela depreciação da moeda. Eu acho que se vender ele por 11, 12, você não recupera o valor que você deixou de ganhar lá atrás. E depois da contusão, ele veio muito abaixo do que ele pode render. Então, os dois casos, o Wesley e o Verón, a diminuição da produtividade, na minha mente, passa pelas contusões que os dois tiveram. O Verón passou por 3 contusões seguidas, de difícil recuperação, principalmente na parte muscular. Ele teve diversos tipos desde fibrose, dificuldade de regeneração, e as contusões se repetiram. E é um menino esforçado. Eu acho que, às vezes, falta um pouco de inteligência ou maturidade, inteligência esportiva, né, para o Verón, mas é um cara que tem uma velocidade absurda, ele é mais rápido que o Rony correndo, só que ele não consegue entregar o que o Rony entrega. Óbvio, um tem 24 para 25 anos, o outro acabou de fazer 19, é natural, um está no máximo da sua capacidade física e o outro ainda está nessa caminhada. Agora, o Verón poderia ser realmente um empréstimo, mas o Verón nunca passou na cabeça do Palmeiras em emprestar o Verón,
porque ele sempre teve avaliado em 17, 18 milhões de euros, e ele era a grande joia do Palmeiras. O Palmeiras imaginava vender ele no ano que ele completou 18 anos, só que aí houveram as contusões, e aí ele não conseguiu ter o rendimento esperado, e a cada mês que passa, você vai lá no Transfer Market, o valor de mercado do Verón vem caindo, infelizmente. Talvez a gente tenha perdido o time da venda, mas é o que a gente estava falando lá atrás, sobre revelações, sobre jogadores da base. A gente não sabe onde ele vai dar. O Verón é um grande exemplo disso, e o Wesley, em dado momento, ele foi descartado indo para o Vitória, voltou muito bem, se machucou, e agora não rende tudo aquilo. Eu, de verdade, venderia os 2 jogadores. Se eu tivesse que dar mais tempo ou empréstimo, eu faria isso com o Verón. Mas, assim, o Wesley está indo para 22 anos, né, já está com 22 anos. E eu vou pegar aqui, porque a gente falou muito de jogadores, eu vou passar aqui para vocês o elenco profissional. No elenco profissional, de jogadores revelados na base, a gente tem só o Vinícius Silvestre, nós temos aqui o Danilo, depois nós temos o Gabriel Menino, no meio-campo. Mais para frente, nós temos o Gabriel Verón e o Wesley. Ou seja, são 5 jogadores da base que foram revelados lá atrás. O mais recente é o Verón. Agora eu vou pegar o elenco para a gente poder estar falando sobre o elenco sub-20 do Palmeiras, onde estão todos aqueles jogadores que a gente insiste. Por exemplo, tem o Matheus, goleiro, que é um monstro, todo mundo fala, né, que é um monstro. E o reserva dele é o Natan, que também joga demais. Cara, tem 4 moleques muito bons de goleiros no Palmeiras. Não sei como o Palmeiras vai resolver. Tem o Henry, que já jogou no profissional na nossa zaga. Aí nós temos o quem aqui, ó. Espera, deixa eu pegar aqui bem rapidinho. Os 2 jogadores que eu queria falar, os 2 zagueiros, não estão nem elencados no time principal e nem nos juniores, né? Espera só, deixa eu ver se eu acho aqui os demais. Ó, o Garcia não está no time principal, bem rápido. O Vanderlan também não está no time principal. Gostei muito do Ian Custódio, que é um lateral esquerdo de muita habilidade. Aí tem mais o Jonathan, que foi muito bem na Copinha. O Fabinho, que para mim com certeza jogador em nível de seleção, também está jogando. Tem o Jota. Deixa eu ver, o Naves, que é meio campista, ótimo. O Pedro Lima, cara. Pedro Lima é de uma habilidade absurda. Eu lamento que ele esteja sendo usado agora como segundo volante, porque ele tem habilidade de 10, joga demais, cara, joga demais. Mas lá na frente, quem que a gente tem? Que é a grande dificuldade do Palmeiras, né? O Gabriel Silva não serve, o Giovani ainda está listado no elenco sub-20, mas ele tá alternando com o time principal. Deixa eu ver se faltou mais alguém aqui para a gente dizer. Todo mundo fala muito bem também do Vitinho. Mas, assim, os jogadores que eu queria falar, ele não está nem no time principal, no site do Palmeiras, que foi onde eu fiz a consulta, e também não está... ele tem nome composto e veio lá da Europa. Acho que ele estava na Juventus e o Palmeiras repatriou. Me fugiu o nome dele agora. Já já eu trago esse jogador aqui para a gente. É isso, Bruno. Bom, perfeitamente. Então, vamos chegando agora ao fim da nossa live. Gostaria de agradecer você, Marcelo. Muito obrigado por estar mais uma vez com a gente. Muito obrigado aí, Felipe, que está sempre aí também com a gente. Agradecer muito. Muito obrigado a todos vocês do chat que nos prestigiam toda semana. Eu só queria fazer Só queria falar sobre minhas redes sociais, né? Bruno Palestrino, Kawaii, Bruno Palestrino, Instagram e Bruno Palestrino, YouTube, né? Para vocês seguirem meu trabalho. E Bruno Saad, Facebook, para vocês prestigiar meu trabalho, sempre com notícias sobre o Palmeiras, pós-jogo, informações sempre que saem do Palmeiras. Eu também que escrevo lá para o site do Palmeirense de Verdade, onde vocês podem acompanhar várias matérias também sobre o Palmeiras. E é isso. Eu gostaria de agradecer vocês. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Que semana que vem tem mais. Aí a gente traz também mais tópicos do Palmeiras. Então é isso. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Felipe. Quarta-feira nos vemos. Queria fazer as considerações finais, mas antes eu vou deixar para o Felipe. Felipe, qual o seu placar para o nosso clássico? E deixe suas considerações finais. Pô, queria agradecer Bruno, Marcelo, todo mundo do chat. Melhoras para o Mauro. Cara, meu palpite é o de sempre, 4-0, cara. 4-0. Ele é mais otimista que eu, cara. Ele adotou o 4-0 e eu tenho comigo desde menino. Palmeiras 3, Corinthians 0. Fora o chocolate, hein?
Fora o chocolate, Felipe. Mas você está bastante otimista para esse clássico, não tá? Eu acho que eles vão vir para cima, apesar de clássico. Eu acho que o Palmeiras aí vai dar... Marcelo, assim, é mais que otimismo. Se a gente não virar a chave nesse jogo, cara, vem problema. Olha, eu confio que o Palmeiras, nos jogos principais, como aconteceu com o Flamengo ontem, tem um desempenho diferenciado. Agora, o Corinthians não aguenta essa intensidade do Palmeiras. Eles, para sorte deles, eles abandonaram a ideia do sub-40 deles e agora está jogando com a garotada, mesclou aí o time. Olha lá, ó, me socorreu. Lucas Freitas. Eu vou pegar aqui para a próxima live. É o jogador que eu mais gosto do setor defensivo do Palmeiras, junto com o Fabinho, que é médio volante, é o Lucas Freitas. O que esse cara joga não está escrito e poderia estar, sim, disputando posição. É excepcional esse moleque, né? E eu estava até na dúvida de onde ele tinha vindo. O Maurão veio aqui reforçar. Maurão, se der tempo, procura aí para mim, por favor, qual o time da Espanha. Mas ele foi para um time bom da Espanha, não foi um time qualquer. Então, depois que eles abdicaram do sub-40, eu acho que eles estão mais competitivos, mas muito longe de ter qualidade técnica para estar disputando com o Palmeiras, e estar jogando no nível do Palmeiras. Se o Palmeiras jogar com a intensidade que jogou com o Flamengo, o resultado não é ficção científica, não. 3-0, 4-0, que o Felipe colocou aí, para mim, não é fantasia. É muito próximo daquilo que representa os dois elencos, do que representam o que o Abel é capaz de fazer dentro de campo, né, com o time, taticamente. Estou altamente confiante. Já que o Bruno não deixou a gente dar as considerações finais, galera, sigam lá o Instagram do Felipe. Vou deixar aqui o Instagram dele. O Instagram é Bruno Palestrino, Bruno Saad, enfim. Sigam as redes sociais do Palmeirense de Verdade. É só colocar Palmeirense de Verdade hoje lá no Google. Vai aparecer em todas as nossas plataformas, graças ao trabalho que o Bruno tem feito lá no nosso site. E já nós vamos estar com a nossa equipe completa. Cada dia chega mais um novo integrante. Chegou o Thiago para fazer as nossas artes agora, vem trazendo reportagens, vem trazendo conteúdo. E devagarzinho a gente vai ocupando o nosso espaço. Está liberada a nossa licença para fazer a nossa rádio web lá no Palmeiras, fazer as entrevistas coletivas. O que está faltando é disponibilidade, a minha disponibilidade para ir até lá, devido à questão do meu trabalho. Mas esse é um projeto de de muita expectativa minha. Há mais de 10 anos eu estava querendo fazer isso, e agora, sem pressa, nós vamos chegar onde tem que chegar. Vocês podem ter certeza, nós vamos estar lá na cabine de imprensa, nós vamos estar em todos os setores do Palmeiras. Estou muito confiante por esse processo, e todos que estão conosco certamente vão estar usufruindo e vivendo essa experiência, que eu acho que é o sonho de todos nós, né? Poder ter esse contato com os jogadores, ter o contato com a nossa equipe, a estrutura. Vai ser um sonho realizado para todo mundo. Gente, da minha parte, boa noite. Felipe, obrigado mais uma vez. Galera do chat, melhoras, Bruno, melhoras, Mauro. Bola está com vocês para vocês encerrarem a live. E só um detalhe, o meu placar é 2-0 Palmeiras, porque o Palmeiras, geralmente, o Corinthians, sempre o Palmeiras costuma ir bem contra o Corinthians, né? O Corinthians sempre foi um adversário que o Palmeiras sempre fez frente ali, né? Ao longo da história. E a meu ver, o Palmeiras vai ganhar esse jogo e vai ser o início da nossa reação no Brasileiro, justamente na nossa vitória contra o nosso maior rival hoje em dia. Então, estou muito confiante para esse jogo aí. Muito obrigado, pessoal. Abração a todos. Abração. Até semana que vem. Muito obrigado.